salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo ao Cris por Cris Menes. Sou Cris Menes, consultora holística, trabalho com numerologia kármica, tarô e o mundo dos anjos. E convido você a adentrar comigo neste mundo de espiritualidade e de autoconhecimento. Nessa viagem inesquecível que é se redescobrir e rememorar as situações que você já viveu. Sim, porque tudo aquilo que você aprendeu em outras encarnações, tudo aquilo que você já vivenciou na sua história nesta terra, em vários momentos, está gravado dentro da sua alma. E como que eu vou acessar e saber esses conhecimentos? Uma das formas é através da numerologia. E a numerologia kármica, que vem falando justamente sobre esse desenvolvimento pessoal e espiritual que você pode ter, compreendendo a sua data de nascimento, compreendendo o seu DNA espiritual. E para ilustrar para vocês vários pontos da numerologia, hoje nós vamos falar sobre a ferida da sua alma. O que em outras encarnações você deixou de fazer e que nessa encarnação ainda você traz aquilo cutucando o seu espírito, cutucando o seu interior e que precisa ser resolvido. O que ficou mal resolvido em outras encarnações? É o seu karma? Não, não é. Cris, como assim não é o meu karma? Nem todo mundo dentro da numerologia kármica tem karma. Até porque o karma, dentro da numerologia, ele não é essencialmente negativo. E o karma, dentro da numerologia, está falando justamente sobre a lei de ação e reação. O que eu fiz em outras encarnações que está refletindo agora? O que eu fiz ainda nesta vida que acaba se refletindo nas minhas atitudes e nas minhas situações de agora? Então, o que você fez? Ou o que você deixou de fazer? Bom, para a gente começar a trabalhar o assunto de hoje e falar sobre a ferida da alma, eu vou falar sobre a regência de vida anterior. A regência de vida anterior, ela é o ponto crucial que reúne o que marcou mais você numa vida anterior. Imagine que você tem 5 minutos de vida. 5 minutos. Como que você resumiria a sua vida? Qual que é o resumo da sua vida? Se eu, Cris, fosse morrer hoje, qual que seria o resumo da minha vida? Qual seria o ponto crucial? Este ponto crucial está no ano do seu nascimento. Se você pegar o seu ano de nascimento e reduzir, ele vai dar aquilo que ficou incompleto na vida anterior. Então, eu não tenho vergonha de falar da minha idade, estou com quase meio século, nasci em 74, então 7 e 4 dá um 21. Um 21, no negativo, que é, né, o que eu deixei de fazer numa vida anterior, eu deixei de finalizar algumas histórias, eu deixei algumas coisas inacabadas. Por quê? Porque eu me cobrava demais, porque eu exigia demais de mim mesma, então eu achava que eu queria tudo muito perfeito, muito certinho, muito correto, e não aproveitava, não levava a vida mais leve, levava tudo muito a ferro e fogo. Então, a minha memória espiritual diz que eu levava as coisas muito a ferro e fogo na vida anterior. E que nessa encarnação, este novo momento, este novo propósito de vida, ele me convida a levar a vida mais leve. Não leve a vida tão a sério, leve a vida mais solta. Quando eu compreendo isso, eu paro de me cobrar tanto. Eu vou fazer e, se não sair perfeito, antes feito do que perfeito. Porque antes feito do que perfeito, em algum momento, isso vai sair perfeito. Então eu preciso trabalhar a minha autocobrança para que a vida seja mais leve e eu consiga não me estressar com pessoas e situações. E você? Anda se estressando com pessoas e situações? E você? Anda se iludindo com a vida sem parar? Qual que é a sua ferida de alma? A regência de vida passada é muito importante para alinhar aquilo que você precisa ajustar na sua vida, para alinhar aquilo que você precisa trabalhar dentro da sua existência. E quando eu entendo essa ferida, né, quando eu entendo por que minha vida não está tão legal, por que minha vida está nessa dificuldade, o que eu estou atraindo para mim? Veja,
Se você tem uma data, por exemplo, que dá um 18, por exemplo, 1962, 1971, 1980, são datas que dão 18. Você vai atrair sempre pessoas que estão querendo puxar o seu tapete e você vai estar sempre ali metido em coisas que tem a ver com espiritualidade ou gente falando de espiritualidade à sua volta. Mas você não vai se sentir bem em nenhum tipo de religião. Se você carrega um 15, por exemplo, sua soma deu 15, sua soma deu 18, sua soma deu 17, a sua soma deu um 9, por exemplo, né? Então, por exemplo, 1989, pessoas que nasceram em 89, sua soma total dá um 9, tem que dar entre 1 e 22 sempre. 1 você não vai achar, mas você vai achar do 2 para cima. Essas pessoas que eu falei, esses números, por exemplo, são consideradas Bob Esponja. E são pessoas que elas batem de porta em porta e não conseguem se alinhar em nenhuma religião. Elas olham e parece que é tudo muito enfadonho, muito cansativo. Parece que elas já sabem onde aquilo vai dar. Então ela não se sente nenhum tipo de religião como algo que ela pertence àquele grupo. Às vezes tem um ou outro que ela tem preferência, mas assim, ela tá lá frequentando o centro de Umbanda, mas ela gosta muito de um cristal, ela gosta muito de ET, ela gosta de estudar registros acásticos, que não tem a ver com a Umbanda, mas tem a ver com a espiritualidade. Porque o caminho dela é cuidar da espiritualidade. Se você tem esses números, o seu caminho é cuidar do espiritual. É você se aprimorar, é você aprender cada dia mais. É você se compreender cada dia mais. Mas, por ser um espírito que já está há muitas encarnações vindo e voltando, né? Sobe e desce da roda de Sansara. Por ser esse tipo de espírito, você não consegue se aliar mais a nenhuma religião. Então, todas elas conversam com você. Então, a partir do momento que você compreende isso, você vai se sentir mais leve. Você vai aprender lá sobre trabalhar os seus cristais, você vai aprender a trabalhar sobre a erva, você vai cuidar do seu guardião pessoal, seja ele dentro de uma linha de culto afro, como um Exu, como uma Pombagira, como seja dentro de um culto angelical, como um Rafael, como um Gabriel, seja num culto de panteão hindu, seja um Shiva, seja um Ganesha, você vai cuidar daquele ser que mais conversa com você e que você se sente mais à vontade como guardião. E é esse guardião bem cuidado, esse guardião bem alimentado pelo seu próprio culto e pela sua própria energia, é que vai te guiar para que você se desvie das dificuldades, ou que se você tiver que passar por aquele caminho realmente de dificuldade, você possa passar da forma mais leve possível. Que você compreenda melhor os ciclos da vida, que tem começo, meio e fim. E que quando nós pedimos cura para alguém, às vezes essa cura não é essa pessoa voltar para casa, da forma como nós entendemos, mas é o espírito dela retornar para casa, que é de onde ela realmente veio. E esse desprendimento de soltar, nós aprendemos quando nós fechamos os nossos olhos carnais e abrimos nossos olhos mentais e espirituais para entender melhor a espiritualidade. E como é que você faz isso? Estudando, se aprimorando e trabalhando o seu autoconhecimento, tá bom? Eu quero te convidar a seguir as minhas redes sociais, Instagram, @CrisGimenezOficial e TikTok, Quai, também é Cris Gimenez Oficial. Se você deseja adquirir um dos meus livros ou marcar um atendimento comigo particular, é só me chamar pelo WhatsApp 11 9 8513 0477. 11 9 8513 0477. YouTube também, Cris Gimenez. Beijo nas asas e até o próximo encontro.